Bem-vindos ao HarmonyCast, o podcast que você descobre a essência do profissional que você gosta e descobre o que eles estão fazendo para ter a famosa harmonia. É aqui que a gente conversa conteúdo de alto valor. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, uma pessoa que a gente já trabalhou na mesma clínica e nós vamos conhecer a trajetória dela. Renata, muito obrigada. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. A Renata, pessoal, ela é psicóloga e eu sempre tenho uma curiosidade de saber como começou essa ideia de se tornar psicóloga, como começou a ideia de ir para determinada profissão. Me fala um pouco da tua infância primeiro e me diz, você já conhecia indícios de que você ia para essa área lá na infância ou não? Eu primeiro agradeço o convite, Desirê. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou maranhense, eu sou de Imperatriz, Maranhão. Eu sou filha de um casal que engravidou na adolescência, né? Meus pais engravidaram com 17 anos, casaram, né? Eu falo pra eles que eles não tinham maturidade, mas isso é bem resolvido. E minha infância, ela foi cheia de amor, porque eu fui a primeira neta do meu avô paterno. Então, eu fui muito mimada, muito. Meu avô, ele foi um paizão. Assim, eu estudei em boas escolas, eu tive o amor da minha família. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E eu morei na casa da minha avó, mas foi muito bom. Porque a casa da minha avó materna tinha meus primos. Meu avô paterno, o seu Rubens, ele ia me buscar todos os sábados. Ele fez uma piscina pra mim na casa dele. Então foi uma infância muito bonita, sabe? Quando eu olho pra trás, eu vejo assim que eu fui muito feliz, né? E a minha mãe, ela sempre teve presente, o meu pai também, apesar de serem pais separados, o meu pai, ele era DJ, ele tinha uma loja de disco, ele me levava. Então foi muito divertida a minha infância. Foi tranquilo, né? Foi bem tranquilo. Eu acho que eu nunca tive, assim, um problema na infância, quando eu olho pra trás, sabe? Eu acho que eu fui feliz na infância. É engraçado, e tu teve uns privilégios, né, de Sim, primeira neta. sim. Algumas pessoas que eu conheço que foram o primeiro têm um privilégio também. Mas indo para essa questão da psicologia, tu já era algo do teu interesse, assim, na infância ou na adolescência, ou não? Não, de forma alguma. Quando eu terminei o ensino médio, eu fui fazer o curso de Direito. Eu fiz por Hum, quase 1 ano e meio, mas foi porque também na minha cidade não tinha muitas escolhas. Eu pensava em fazer psicologia porque tinha uma psicóloga na minha escola e eu admirava muito ela, mas eu também não sim. tinha nenhuma profundidade em entender o que é psicologia. Uhum. Só que eu tava numa fase muito difícil da minha vida, porque você chega aos 17 anos e tem aquela pressão de que tem que estudar, de que tem que escolher uma profissão. E eu tava também numa época que eu não tava gostando de estudar muito. O terceiro ano, eu confesso que eu não tava na vibe de estudar. Então, eu fiquei meio perdida. Uhum. Eu só fiquei mais aberta à psicologia quando eu vi que minha vida estava desorganizada. Eu não tinha Sim. rotina, né? Eu não tinha nenhuma perspectiva. E eu vi os meus amigos estudando, felizes com as escolhas, e eu tava lá inerte. Então foi uma época que eu fiquei muito perdida. E a minha prima, que morava aqui em Teresina, já tinha se formado em enfermagem, falou assim: "Não, vem pra cá. Aqui tem qualquer curso que você querer, que você quiser". E aí eu. Tem psicologia? Porque eu lia bem superficialmente. Ela falou: tem, inclusive na minha faculdade, porque ela trabalhava na faculdade, e eu pago tua faculdade se você quiser vir. Porque também a gente estava passando por uma época bem difícil financeiramente. Sim. Aí ela prometeu isso, deu super certo e eu vim. E aí tu fez todo os teus estudos em Teresina de psicologia. Sim. E por ser filha única, minha mãe era concursada. Ela era professora do Maranhão e trabalhava num banco. Ela conseguiu transferir todos os concursos dela pra Timon, então ela veio. Gente, que vida! Teve uma Sim, facilidade muito. Essa sim. facilidade foi ótima, né? Porque Foi, tu teve foi. um suporte também. Exato, né? Mas aqui já morava minha avó, porque ela veio pra Teresina porque ela já era idosa, doente, e aqui facilitava muito nos cuidados médicos. Uhum. Então morava minha prima, minha tia. Então já tinha um apoio familiar aqui. E um suporte, né? E aí depois a minha mãe viu que toda a mãe dela tava aqui, as irmãs dela estavam aqui, então ela se organizou e deu super certo vir pra cá. Hoje minha mãe também mora aqui, né? A minha avó infelizmente faleceu. Mas a minha família hoje, boa parte dela tá aqui em Teresina, né? Uhum. Com minha mãe, 2 tias, um primo, né? O resto Ai, que tá no legal. Maranhão. E deixa eu te perguntar, quando tu começou psicologia, o processo de conexão foi imediato ou não? Foi algo que foi acontecendo depois da prática clínica? Como é que foi isso pra ti durante a faculdade?
A conexão com psicologia começou quando eu passei pela transição do terceiro ano de estudar muita coisa que eu não gostava de estudar, Uhum, né? Então isso era tedioso. E quando eu entrei na psicologia, era interessante porque eu gostava de estudar, né? uhum, Eu gostava uhum. de estudar aquilo, de ler, e quando eu fui ver, eu não estava estudando. Assim, Tava fluindo, eu né? não sentia que eu estava estudando. Então foi nesse momento que eu comecei a me conectar com a psicologia. Foi quando eu aprofundei, porque eu sabia superficialmente. Quando você entra na faculdade, basicamente você acha que você vai ser psicólogo clínico, né? É isso naquela época, né? Porque eu entrei na psicologia em 2008, Uhum. né? Então, foi mais ou menos assim. Mas a profundidade mesmo dentro da psicologia que me amarrou, que me mudou como pessoa, foi quando eu fui trabalhar na penitenciária. Hum. Foi aí que bateu mesmo aquela paixão, aquele amor e aquela visão de transformação da minha profissão na vida das pessoas. Sim, muito, muito bacana isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai voltar para o tema da penitenciária, mas você compartilha nas redes sociais um pouco da tua rotina com o tratamento do lúpus. Sim, Eu já vi isso algumas vezes. Me fala como é que foi o processo de diagnóstico sim, e quantos anos tu tinha? sim. Foi em 2019, eu não tô lembrada, eu acho que eu tinha Então 2019. tu já era adulta, Já né? era adulta, eu acho que eu Sim. tinha 30 anos. Acho que é 30, 35. Não, 35 não, 31. Eu sou péssima de matemática. Mas foi de repente, Desirê. Eu tava com umas manchas na pele, Sim. né? Não apresentava nenhum tipo de problema de imunidade. Esses problemas dos rins que costumam Sim. aparecer em pessoas com lúpus. E começou a aparecer manchas e eu tava num momento bem estressante da minha vida. E aquilo foi aumentando. Fui na dermatologista, passou um remédio pra micose, passou. Até porque eu trabalhava num ambiente salubre. Aí Uhum. a hipótese era essa. Só que aquilo foi aumentando e foi pro meu rosto. As famosas borboletas, né? Porque quem tem lúpus tem umas manchas no rosto e a gente chama de borboletas. E, e aí o médico olhou pra mim, eu acho que o doutor Yuri, incrível. Ele falou, ele foi super tranquilo comigo, falou que a gente ia fazer uma biópsia, exame de sangue, explicou que ia demorar. Ele foi muito atencioso nesse processo, porque é assustador. De repente você não tem nada e recebe uma doença, um diagnóstico de uma doença autoimune cheia de complicação. E aí, naquele momento, meu mundo caiu, quando ele começou a falar das hipóteses diagnósticas. E aí, o que que a gente faz? A gente vai no Google. Uhum. A gente vai ver o que que é aquilo, né? A gente vai Sim. pesquisar. E pesquisei, daí aquele choque de realidade. Mas eu também sou aquela pessoa que eu costumo ficar triste. Eu fico muito triste, mas eu me levanto muito rápido. Eu tenho essa tendência. Não sei de onde eu aprendi isso, mas eu tenho muito essa tendência. Então, eu li e falei assim, cara, eu vou esperar o resultado porque eu não sei o que que é, eu vou esperar o médico. E aí veio o resultado, e aí eu comecei a tomar a hidroxicloroquina, né? No começo não cheguei a tomar corticoide. E de lá pra cá eu não tive nenhum momento que a doença foi, entre aspas, ativada. Quer dizer, terça-feira dessa semana, pela primeira vez, o meu lúpus, ele saiu da remissão. Isso pra mim foi um choque bem grande nessa última semana, porque isso nunca tinha acontecido. E eu percebi isso através da minha pele, né? Porque qualquer coisa que trisca, eu fico vermelha, né? A minha pele ela começou a ficar bem mais branca, vocês podem até perceber, por causa da medicação. E agora eu tô tomando 2 imunossupressores mais o corticoide. Mas é isso. Eu entendo que eu tenho que aceitar. Sim. Eu acho que foi uma das melhores coisas que me fizeram aceitar após o diagnóstico é que eu vi que eu não tinha escolha. Ou eu aceitava e seguia, ou eu ia ficar sofrendo. Eu escolhi Sim. aceitar e seguir com as limitações da doença. Uhum. Mas eu me adaptei super bem, porque eu acredito que é isso. Se você se limita muito e foca no problema, você esquece de viver o processo e de trabalhar na solução. Sim, com certeza. Tem muita relação também, eu acho que algumas doenças, principalmente as doenças autoimunes, elas têm muita relação com a nossa saúde mental, né? Sim, A gente tem que se conhecer muito para que a gente não, para que isso não gere gatilho, né? Tu acha que tu passou por algum tipo, por algo relacionado a isso no teu processo? Não, aí eu vou me poupar um pouco por conta do lúpus, ou não? Como é que foi isso para ti? Ou então eu estou treinando mais, estou me alimentando melhor para ter uma remissão.
Não, assim, eu sempre tive noção de que realmente tem essa ligação, né, do lúpus e a saúde mental. Mas eu fui vivendo a minha vida, sabe? Uhum. É, eu costumo fazer escolhas, por exemplo, hoje eu entendo que eu fico mais cansada, eu tenho mais fadiga que as outras pessoas. Antes eu Sim. não entendia isso e me forçava, sabe? Depois de um dia de trabalho, encontrar as amigas ou depois de um dia de trabalho estudar. Eu não consigo fazer isso na maioria das vezes porque eu tô muito fadigada. E Uhum. isso não é uma escolha minha, é da doença. Então eu fui tendo essas compreensões. Mas de fato, assim, eu tento levar uma vida normal. Mas tá tudo certo, eu tô tomando a medicação, sabe? Eu não foco muito nas questões que podem acontecer, porque, na verdade, eu acho que eu tenho até sorte em relação ao Sim, meu lúpus. entendo. Quando eu olho para as outras pessoas que têm a doença, eu não tenho nenhum tipo de complicação. Uhum. A única coisa que eu tenho mesmo é essa sensibilidade na pele, e eu cuido muito nesse E a sentido. fadiga que você já reconhece, É, a né? fadiga, né? Isso até muitas vezes me limita a fazer atividade física, então eu faço assim 3 vezes por semana, Uhum. não faço todos os dias. Mas eu já tô num movimento diferente, por exemplo, de comprar uma esteira. Comprei uma esteira ontem. Ela vai chegar essa semana porque eu acho que isso vai facilitar. Eu tô Sim. fadigada, mas será que eu consigo fazer 20 minutinhos aqui na esteira, que tá bem aqui na minha casa? Aham. Então eu tô com essas estratégias. Maravilhoso. Eu adorei quando a Renata falou sobre esse processo de aceitação, que é algo que eu acompanho também. E eu acho que você aceitar é uma coisa que muitos pacientes falam para mim. Não só relacionado ao lúpus, mas você falar, você entender que o diagnóstico também liberta de alguma forma. E essa liberdade começa na aceitação é muito importante. É, Renata, me fala um pouco sobre a tua. Eu vejo que parte do teu trabalho nas redes sociais e tudo tem muita relação com o tratamento da ansiedade, da depressão. E aí eu estava vendo que o que te impactou positivamente foi o teu trabalho na penitenciária, né? Tem alguma relação, esse trabalho na penitenciária com o atendimento que você busca fazer nas redes sociais sobre ansiedade ou depressão? Ou lá é outra coisa totalmente diferente? Não, na verdade, acho que tem relação sim, porque, na verdade, a depressão hoje e a ansiedade são os transtornos mentais que mais crescem no mundo, né? Tem um dado da OMS que, se eu não me engano, posso estar errado, mas 2027 a depressão vai ser uma das doenças mais diagnosticadas do mundo, né? Então, cada vez, assim, no meu consultório chegam muitas pessoas com depressão, né? E tem pessoas com depressões severas, crônicas, que mesmo com medicações, elas não saem daquele quadro. E dentro da penitenciária, são pessoas, né? São Sim. pessoas que, apesar de terem cometido crime, de muitas vezes transgrediram as normas da sociedade, as regras, mas são pessoas que perderam a liberdade. E qualquer ser humano que vive naquelas condições vai passar por um processo estressor, né? E esse processo estressor pode levar a uma depressão. Então lá tem muitos casos de depressão, mas aqui fora também tem. E por trabalhar muito com essa demanda, porque praticamente acho que 70% ou talvez 90% da minha demanda dentro do consultório é ansiedade e depressão, eu comecei a focar mais isso, porque eu consigo tocar naquele público-alvo, né? E muitas vezes a maioria dos conteúdos que eu produzo nas redes sociais é da minha experiência, é do que eu estudo, é do que eu escuto dos meus Uhum. pacientes, então isso aproxima mais. E é muito bom quando a gente recebe feedbacks disso, sabe? De pessoas que falaram assim, nossa, isso foi pra mim, né? É muito bom. Então eu acho que o meu trabalho, ele tá rodando nesse sentido. Entendo. O que foi que mais te surpreendeu quando tu começou a trabalhar na penitenciária? O que foi impactante pra ti? Compartilha um pouco pra gente. Nossa, é muito engraçada essa história, sabe? É o meu primeiro dia na penitenciária, porque lá é assim, Desirê, é assim, gente. Se acontece alguma coisa dentro da penitenciária, toca uma campainha bem. Naquela época, hoje é diferente, né? Avisando que você tem que sair, que tá acontecendo alguma coisa dentro dos pavilhões e que os policiais penais vão entrar. E aí os Uhum. funcionários saem, né? E vão lá pra frente da penitenciária. Isso nunca acontece. Mas no primeiro dia que eu fui, aconteceu. Gente do céu! Isso nunca acontece, é muito difícil, Mas mas tu já estava avisada que tinha esse alarme quando no primeiro dia? avisaram, só que avisaram justamente disso. Ah, mas não se preocupa, porque isso não acontece, Sim. né? Outro porém que aconteceu foi que
no meio disso, eu estava atendendo um paciente que estava em surto psicótico em decorrência de um transtorno mental mais grave. E, tipo assim, eu não sabia como manejar aquele atendimento, porque era a minha primeira experiência. E na faculdade a gente tinha a teoria, mas eu não tinha a prática em relação especialmente a transtornos graves. Mas eu estava conseguindo conduzir bem, entendi que não ia conseguir dar um atendimento, porque geralmente pacientes que estão nesse estado, a gente não consegue fluir um atendimento psicológico, mas eu estava dando suporte para ele, que era oferecendo água. Ele tava um pouco com muito calor, eu liguei o ar e tava assim tentando amenizar a situação para realmente ver como é que ele ia ficar e encaminhar para o médico. Só que no meio de tudo isso, a campainha tocou. Gente do céu, no teu primeiro dia aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Mas assim, voltando um pouco para o que tu me perguntou, o que mais me impactou foram realmente as diferenças sociais dentro da penitenciária, né? Por exemplo, para mim no começo foi bem difícil atender pessoas que estavam sendo presas por assassinatos, estupros. Então isso para mim mexeu como mulher, como pessoa. Só que aí, essa vem a parte mais difícil, que é você se desprender de tudo isso e olhar para aquela pessoa como ser humano. Eu acho que não é todas as pessoas que conseguem fazer isso, né? De você desprender e de você olhar aquela pessoa como ser humano, tratar aquela pessoa com respeito. Você não precisa concordar com o que ela está falando. Mas um dos trabalhos fundamentais do psicólogo dentro do sistema prisional é esse. É você olhar para aquela pessoa como um ser humano. E uma das minhas estratégias era que eu não pegava a ficha, né? Que a gente tem um prontuário geral lá. Eu não olhava, eu não perguntava. Eu só queria saber o que aquela pessoa tinha e como é que eu poderia ajudar, né? E isso foi muito legal, né? Isso foi muito legal porque eu aprendi a ser humilde, sabe? Aquela imaturidade de querer abraçar o mundo com as pernas. Eu entendi que muitas vezes... pode parecer clichê, mas uma das coisas que eu mais aprendi na penitenciária é que, às vezes, uma palavra de carinho transforma a vida das pessoas, né? Transforma. Hoje eu tenho um orgulho de falar que o meu trabalho lá transformou e ressocializou muita gente. Consegui tirar pessoas do mundo do crime, de verdade. Só com conversas, com atendimento psicológico, né? Com tapas na cara, que eu falava assim, menino, vamos sair dessa vida, o que tu quer com isso? Vai morrer? Falava mesmo, sabe? E isso, eu sei que transformou a vida de algumas pessoas. E isso é muito bom, porque eu saí de lá 8 anos depois pra focar no meu consultório, que tá dando muito certo. E foi legal ver as pessoas que eu acompanhava tristes por isso, assim. Nossa, você vai sair, você mudou a minha vida. Então, eu aprendi muito isso na penitenciária. Entendi. Eu acho que esse tema de ressocialização é bem polêmico, né? É um tema que poucas pessoas acreditam. Eu amei isso que a Renata comentou, foi muito impactante para mim, porque o tema de ressocialização é algo que existe muito tabu. Inclusive, eu queria até saber de vocês, se vocês querem que ela volte de novo para a gente falar só sobre isso, para ela falar um pouco mais sobre a percepção dela de ressocializar uma pessoa que foi presa. Renata, eu imagino que a rotina de consultório deva ser muito puxada, deva exigir algo de ti, mentalmente, óbvio, né? E acredito até fisicamente. Como é que foi que tu passou a ganhar uma certa experiência de como lidar com isso? Como foi que tu desenvolveu esse processo de lidar com a rotina de atendimento clínico? Eu comecei a estudar para me sentir mais segura, sabe? Uhum. Porque às vezes quando você faz muito atendimento clínico, você também tem que saber o que falar para aquelas pessoas no momento certo, né? E às vezes no começo da minha carreira, porque desde que eu me formei, mesmo trabalhando na penitenciária, eu sempre trabalhei com psicologia clínica, desde 2013. Então, foram 2 trabalhos que eu segui, né? E continuo até hoje. Quer dizer, eu saí da penitenciária, né? Tu saiu recente da penitenciária? Foi, eu me confundi aqui. Mas eu saí da penitenciária tem 1 ano, na verdade, porque o consultório começou a acontecer, as demandas começaram a aumentar, e hoje eu estou focada só no atendimento clínico. Mas, assim, eu comecei a estudar, sabe? Estudar, ter meu tempo de estudo, né? Ter meu tempo de qualidade de vida. Nesses 1 ano que eu saí da penitenciária, foi o tempo que eu realmente comecei a priorizar mais descanso em relação ao trabalho.
No meio da tarde, eu tento colocar horários onde eu tenho uma pausa, né? Isso é importante para a cabeça. Né? No final do dia, também, antes de encerrar o consultório, eu faço minhas anotações para facilitar no retorno. E no final de semana, geralmente, eu tiro alguma hora para estudar, como também durante a semana. Dia de terça-feira é um dia que eu separei para fazer apenas 2 atendimentos e estudar, então eu vou fazendo esses manejos. Saindo brevemente do assunto que é sobre você, principalmente, o que tu acha do cenário de saúde mental hoje no Brasil? Como tu percebe? Porque as pessoas estão dizendo que nunca se esteve tão sensível mentalmente. Por um lado, eu vejo que é muito positivo as pessoas estarem procurando mais ajuda, eu noto isso. Mas e você como profissional, como é que tu vê essa questão? Como tu vê o cenário? Na verdade, a psicofobia, que é o preconceito em relação aos transtornos mentais, ele sempre existiu, né? Inclusive, vou contar uma história bem interessante. Desde a época antiga, lá na Grécia, né, a sociedade ela tenta marginalizar as pessoas com transtornos mentais. Eles tinham um comportamento, por exemplo, de pegar todas as pessoas que tinham transtornos mentais, prostitutas também, os bêbados, né, que a gente entende que já era uma dependência química, as pessoas que tinham transtornos mentais, eles pegavam essas pessoas, colocavam num barco e soltavam no mar. Né? Isso era um movimento chamado de Naú dos Loucos. Então a gente já entende que esses loucos não vão ficar no meio da sociedade. Então era marginalização. Eu colocava essas pessoas ali e elas morriam à deriva. Né? Então esse movimento ele é bem antigo. Né? Ele é bem antigo de demonizar, de adoecer, né, as pessoas que têm ou que passam por alguns transtornos mentais. Então de lá a gente só está reproduzindo o que foi ensinado para todos nós, né? Ensinado que uma depressão é frescura, ensinado que uma crise de ansiedade é frescura, que é uma escolha. Às vezes um paciente que tem depressão, ele não tem energia, então vai ser uma escolha dele levantar da cama, né? Então a sociedade se comporta dessa forma. Só que os números estão aumentando. Cada vez mais as pessoas estão sendo diagnosticadas com depressão, cada vez mais as pessoas estão com estafa do trabalho, cada vez a ansiedade está aumentando, até por essa questão também do excesso de informação, porque a gente sabe também que quando você pega um celular e você fica ali rodando feed, você está emitindo informação para o teu cérebro, dopamina muito rápido, né? Isso vai gerando uma desregulação, as pessoas passam a ser mais ansiosas, passam mais a se comparar, e isso vai impactando diretamente na nossa saúde mental. Então, o que está acontecendo? A sociedade está mais fragilizada por esse movimento social, né? Mas os transtornos mentais, eles sempre existiram. Hoje, a sociedade está se comportando em ter menos psicofobia, principalmente depois da pandemia. O nosso trabalho como psicólogo, com psicologia aumentou muito depois da pandemia, mas infelizmente é por causa disso, né? Por exemplo, as pessoas autistas, né? Tá acontecendo muitos diagnósticos, a gente sabe sobre isso, mas essas pessoas sempre existiram. Né? O que está acontecendo é que as pessoas estão olhando, né, estão entendendo a profundidade do que é ter um transtorno mental. A gente sabe, Desirê, que inclusive em Oeiras, aqui no Piauí, é uma cidade onde tem muitos casos antigos, né? Não é dessa década, né? De pessoas com transtornos mentais. E nessas casas, algumas casas antigas da cidade de Oeiras, tem um quartinho no fundo que eles chamavam de quartinho do louco, com grades, né? É uma cidade muito conhecida por isso. E aí a gente vê que esse era o comportamento da sociedade. Essas pessoas, elas não faziam isso porque elas estavam prendendo, porque elas não amavam aquelas pessoas da sua família que tinham algum transtorno mental. Era porque a sociedade se comportava dessa forma. Não existia CAPs, existiam manicômios, não existiam um tratamento adequado. Essa humanização que existe hoje em relação à reforma psiquiátrica, ela é recente. Né? Sim, então todo muito esse recente. movimento é muito recente. Se a gente vê de tudo que já existe no mundo, é muito recente. Então isso continua acontecendo até hoje, né? Essa transformação. Eu vou compartilhar uma experiência com vocês que tem muita relação com isso que a Renata falou sobre Oeiras. Há uns 2 anos eu fui procurar casas para comprar aqui em Teresina e para alugar. E eu entrei em várias casas. E esse quartinho com pessoas adoecidas mentalmente ou com distúrbios mentais existia.
E eu vi essas pessoas lá e pouco se sabia sobre elas. Aliás, perdão, isso aconteceu antes da pandemia. Desculpa, gente, a disforia do tempo, porque eu não fiquei muito bem depois da pandemia. Isso foi possivelmente em 2018, então muito recente. E eu lembro que isso me impactou muito. Então, pode ser que seja uma realidade que também é presente. Voltando aqui, Renata, sobre essa questão de assunto de saúde mental, o que tu acha que é o desafio do psicólogo hoje em dia, para as pessoas que estão começando, principalmente? Eu acho que o desafio hoje é justamente esse, né? De conscientizar mais as pessoas da necessidade do cuidado com a saúde mental. Porque às vezes a gente acha que cuidar da saúde mental é só ir no psicólogo, mas não é. Uhum, Né? Você, enquanto profissional da psicologia, você tem que bater na tecla que cuidar da saúde mental é você chegar em casa, é você fazer o que você gosta, é você cumprimentar as pessoas que você ama, é você tomar um café, é você estar aqui com você, tomar uma água gelada. São pequenas coisas que constroem a nossa saúde mental. Então, o desafio hoje da psicologia é justamente mostrar para as pessoas que a saúde mental, ela não é inacessível. Óbvio que existem as questões econômicas que impactam diretamente as questões estruturais que impactam na nossa saúde mental, mas a gente precisa ter essa consciência de que a nossa saúde mental, ela se constrói por pequenas coisas. Não é só você ir no psicólogo, não é você só ir no psiquiatra. É você também cuidar de você, dos seus, né? Você não tem como pagar uma academia, mas faça uma caminhada, né? Você tenta fazer um exercício em casa. Esse movimento, porque às vezes é muito difícil você se levantar e fazer um exercício em casa, mas esse movimento, ele é saúde mental. Né? E é um movimento que muitas vezes pode ser acessível. Então, talvez o maior desafio da psicologia hoje é trazer essa acessibilidade aos cuidados com a saúde mental. uhum. Falando um pouco sobre espiritualidade, tu sente que o teu trabalho está conectado com a tua espiritualidade ou com alguma espécie de missão espiritual aqui na Terra? Como é que tu percebe isso? Tu percebe de forma conjunta ou tu vê de formas separadas? Como funciona isso para ti? Eu sou, eu sou da doutrina espírita, né? E eu acredito muito nisso. Uma das coisas que a gente acredita é a caridade, Uhum, né? Então, é uma das coisas que eu mais trabalho dentro de mim, na minha vida pessoal e no meu trabalho. E eu acho, sim, que isso tem total relevância. Porque você ter empatia, você às vezes acolher aquele sofrimento de pessoas, né? E muitas vezes é um sofrimento que eu não experienciei. E às vezes as pessoas acham que para o psicólogo atender uma pessoa que sofre, ele precisa passar por aquela experiência, mas não é assim. Então eu uhum, acho que a minha espiritualidade, ela me deu essa humildade, essa paciência, esse carinho de muitas vezes eu estar em casa e lembrar de um paciente, lembrar que eu preciso fazer alguma coisa por ele, né? Então, uhum, eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu acredito, com o Deus que eu acredito, né? Que é esse Deus da caridade, esse Deus da bondade, esse Deus que prega que somos irmãos. Então, a gente uhum. precisa se tratar como irmãos. Então, eu acho que sim, tem tudo a ver com minha missão aqui na Terra e com o que eu acredito. Sim. Tu nota que no tratamento dos teus pacientes a espiritualidade é algo importante? Por exemplo, tu acha que é algo que eles têm que levar em consideração? Como funciona? O que que tu pensa sobre isso, aliás? Sim, é o próprio conceito do que é saúde mental, né? A OMS entende que a saúde mental são vários aspectos, biológicos, sociais, psicológicos e espirituais. Então, para construir o todo, a gente tem que ir em cada parte. Dentro da psicologia, eu não incentivo o meu paciente essa questão da espiritualidade, de trazer as minhas crenças, até porque isso não é ético. Mas eu sempre falo sobre. Questiono aquela pessoa sobre o que aquilo significa para ela. E quando a gente está num processo, por exemplo, de uma depressão, a gente precisa fazer a ativação comportamental daquele paciente, que é fazer com que ele se movimente na vida. E Uhum, se for um fator de proteção à religião, seja qual for, a gente vai incentivar, né? Mas na maioria das vezes, as pessoas que têm uma espiritualidade, que acreditam em Deus nesse sentido e que estão com depressão, a presença dessa fé ajuda muito e o trabalho da psicologia é incentivar, fazer sim. essa ativação
comportamental. Mas na minha opinião pessoal, isso é importante sim, sabe? É importante sim, na minha opinião também como profissional, porque é algo que renova as pessoas, que coloca para frente, né? Em alguns casos, então é importante sim olhar para tudo. Na verdade, olhar para o todo, para os aspectos biológicos, sociais, econômicos, né? E também espirituais. Perfeito. Antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava falando sobre um processo de transformação que eu passei e tem muita relação espiritual. Inclusive, eu vou passar a compartilhar sobre esse processo nas minhas redes sociais. Fiquem atentos, vou colocar meu arroba aqui embaixo, porque para mim também é muito importante. E aí eu estava pensando, Renata, como é que foi que tu se conectou ao espiritismo? Me conta como é que foi essa trajetória para ti. Veio lá da infância ou não? Como é que foi isso? Não, veio da infância. O meu avô, ele era um bandista. Ele tinha um terreiro na casa dele, que ele fazia oração junto com minha avó toda segunda-feira, meus avós paternos. Então, desde criança, eu estou envolvida com isso. Vim pra cá, né, pra Teresina, não praticava, não procurava um centro, ia vez ou outra, mas assim, já na vida adulta foi que eu me voltei, tive essa maturidade de reconhecer a importância, mas eu sinto que mesmo nessa distância de não frequentar, eu sempre estive conectada com isso, né, tem uma sensibilidade muito grande, às vezes eu sinto algumas coisas, e eu sei que isso também pode ser relacionado a isso, então, o espiritismo, né, ele veio para mim da infância através da minha família. Sim, através da Umbanda e depois tu migrou para o Eu me espiritismo, né? identifico muito com Com a abordagem espírita. isso, kardecista, né? Mas hoje meus avós, eles são falecidos. Mas se eles estivessem aqui, com certeza eu estaria lá junto com eles, né? Sim. Todas as vezes que eu ia em Imperatriz, eles estavam vivos, eu frequentava. Imperatriz, ela é uma cidade de religião muito evangélica, né? Sim, 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 sim. Eu conheço algumas pessoas de Imperatriz e eu noto que eles foram bem resilientes por se manter na Umbanda, porque lá o pessoal tem uma bem evangélica, né? Eu não entendo muito como é lá essa questão do preconceito, se eles têm esse preconceito tão ativo. A minha percepção aqui da cidade em que nós estamos é que existe muito preconceito de religiões evangélicos cristãs para as religiões de matriz africana. Inclusive, nós vamos receber tem uma pessoa que já era da Umbanda que veio conversar com a gente, nós vamos receber outra que ela vai trazer um pouco mais sobre essa percepção e eu acho que vocês vão amar. Renata, me fala um pouco dos teus projetos atuais. Que projetos que você está envolvida e o que tu pensa daqui para frente na psicologia? O que tu tá programando para os próximos anos? Sim, eu tenho uma amiga, irmã, que a gente se conectou muito, assim, de uma forma bem bonita, que é a psicóloga Ana Moema. Então, todos os meus projetos, tanto os projetos dela, a gente precisa um da outra, sabe? Porque é muito bom você compartilhar esse crescimento. E a gente tem trabalhado muito esse crescimento dentro da psicologia. A gente montou um instituto de terapias cognitivas aqui no Piauí, porque a terapia cognitiva comportamental, hoje, dentro da psicologia, Desirê, é uma abordagem com muitos resultados em relação a transtornos mentais, né? Muitos resultados com validação científica. Tem uma coisa que a gente chama de padrão ouro. O que é esse padrão ouro? São estudos científicos, estudos randomizados, que comprovam a eficácia da terapia cognitiva. E a gente sabe que aqui em Teresina tem muitas pessoas que são dessa abordagem na psicologia, porque, na verdade, gente, cada psicólogo escolhe uma técnica para trabalhar, né? E aí vem a questão da terapia cognitiva comportamental no trabalho clínico. E aí, Desirê, a gente tem muito esse projeto, né? Porque existia, sim, esses profissionais, mas não existia um núcleo, né? E se existe, a gente nunca ouviu falar, né? Então, a gente resolveu fazer esse instituto. E, através desse instituto, a gente vai criar cursos, aperfeiçoamento. A gente já está fazendo isso para ganhar público, já aplicamos alguns cursos, a gente já ministra palestras em algumas empresas. Ano passado a gente deu um curso que não foi pelo Instituto, mas foi assim, vamos ver como é que vai funcionar para a gente lançar o Instituto, que foi os primeiros passos, que era justamente para os psicólogos que estavam se formando ou para os psicólogos que já estavam formados e queriam fazer essa transição diária dentro da psicologia, trabalhar com psicologia clínica. Era como se fosse uma alfabetização de como ela botar na psicologia clínica, assim, foi um dia incrível. E esse curso superlotou, a gente teve depois
pessoas que entraram para fila de espera para fazer esse curso, mas tinham esgotado todas as entradas. Então, a gente está buscando lançar esses cursos a partir de agora. Mas, acho que tem cerca de um mês, a gente fez uma sequência de lives para falar sobre transtorno mental com alguns profissionais da psicologia, da TCC, psiquiatra, para justamente quebrar essa psicofobia, porque quando a gente quebra essa psicofobia, a gente vai trazer as pessoas mais pro cuidado com a saúde mental e pro nosso trabalho. Então, nosso projeto é focar no Instituto, na capacitação e na quebra da psicofobia para que a gente tenha público para trabalhar e para as pessoas cuidarem da saúde mental. Entendi. Perfeito. É engraçado que quando eu trabalhava numa clínica onde tinham psicólogos, e os psicólogos que eu trabalhava na época, todos eram dessa abordagem, a minha primeira experiência de entender a importância da psicologia foi ver a transformação dessas pessoas, porque é realmente muito impactante mesmo. Desde então, eu sempre tive um interesse por conceitos mentais, é tanto que eu estudo filosofia hoje. A filosofia, gente, é um estudo da sociedade, do eu e da psicologia e da religiosidade. É muito interessante e eu quero muito que as pessoas se interessem mais por isso. Mas ver o impacto dessa abordagem que a Renata estava falando na vida das pessoas foi muito transformador para mim. Eu tenho certeza que vai ser ainda mais um sucesso. E acompanhe ela nas redes sociais, que eu vou botar aqui, ó, passando rapidinho, para vocês não perderem os próximos passos, principalmente você que está começando aí, entrando no mercado de trabalho como psicólogo, como psicóloga. Renata, deixa eu te perguntar, dentro disso isso vai te gerar um tempo, né? Tu vai investir um tempo nesse projeto, eu acredito. Sim. É o teu maior projeto do momento, certo? É profissional, sim. Profissional, sim, né? O que eu queria saber, Renata, é se tu acha que já existe uma boa conexão entre psiquiatras e psicólogos, se esse direcionamento está sendo mais bem feito ou não, como é que tá isso no momento? Na minha experiência profissional, tá meio a meio, né? Uhum. Tem profissionais da psiquiatria que sempre enfatizam isso para os pacientes, né? Porque a medicação, na verdade, ela vai dar um suporte. Eu não sou o tipo de psicóloga que é contra a medicação. Pelo contrário, eu acho que ela é super importante para o equilíbrio dos neurotransmissores, da produção, né? Porque a gente sabe que os transtornos depressivos têm uma queda, tem ali uma desarmonia, né? Então, eu sou super a favor, inclusive, né, quando há necessidade. E só a medicação ela não é suficiente. Então, os médicos hoje, eles estão tendo esse entendimento, né? Eles estão tendo essa abordagem. Só que o que mais incomoda os pacientes hoje no atendimento psiquiátrico é a rapidez, né? É a rapidez, é como se os médicos não escutassem a história daquele paciente. É como se os médicos, às vezes, focassem só na receita, né? Mas aqui em Teresina, hoje, a gente tem bons profissionais, que são os profissionais que eu sempre indico, que a gente tem parceria, e a gente tem essa troca. E eu acho, sim, que tá tendo esse movimento, porque só a medicação não é suficiente, e isso tá ficando mais claro ainda para esses profissionais. Então, de uma forma geral, eu acho que melhorou muito de 2013 para cá, eu acho que melhorou substancialmente, mas ainda tem resistências, sabe, em relação a isso. Mas não tem como uma pessoa com transtorno mental se sustentar só com a medicação. E isso fica claro para os próprios pacientes. Eu acho que tu até falou um pouco no início, né, que é o todo. É você estar em estado de presença, é você procurar se exercitar, o pouco que você consegue vale a pena, junto com o medicamento e com a terapia, com o processo terapêutico. Voltando um pouco para ti, existe algo que as pessoas não sabem sobre ti, que tu gostaria muito que elas soubessem? Que tu disse assim, eu acho que as pessoas poderiam saber um pouco mais disso sobre mim. Ah, tem. Eu passei por um momento bem difícil na minha vida. Falei isso no meu Instagram, mas eu acho interessante essa história porque também foi impactante. Assim, eu sofri um aborto de uma gravidez muito desejada, né? E isso foi bem impactante para mim porque eu vi como o luto de um, entre aspas, feto, ele é negligenciado, inclusive na maternidade, né? Isso foi bem impactante para mim porque eu tive que fazer um processo de curetagem, né? E esse processo foi bem doloroso. Nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por uma situação dessa. E lá no processo dessa curetagem, eu fiquei
do lado de mulheres que estavam entrando na cirurgia para ter os seus bebês. Forte. Isso foi bem impactante pra mim e, assim, isso naquela época alugou um triplex na minha cabeça, como a gente fala, né? Uhum. Mas, assim, passei por esse momento, assim, de reflexão, de entender o que eu tinha perdido, né? É como se eu tivesse perdido algo que eu não vivi, tava com saudade de algo que eu não vivi, acho que essas palavras certas. E só as mulheres que passaram por um aborto e passaram por essa situação sabem o impacto disso, né? Principalmente quando eu fui buscar suporte, né? Porque, assim, eu tenho lúpus, mas eu tenho condições de engravidar, né? E essa gestação, ela foi autorizada pelos meus médicos. Sim. E só que quando você vai, assim, pra falar, para investigar, pra entender, porque eu fiquei muito com isso, cara. Não é normal, não é normal. E sempre eu ouvia, a primeira gestação é normal. Eu, não é, não, não é. Eu ficava com isso dentro da minha cabeça. E eu falei, não é. Aí eu queria investigar o que tinha acontecido com o meu bebê. E nessas investigações, os médicos sempre falavam, olha, para você investigar uma possível trombofilia, que são doenças que atrapalham na gestação e provocam aborto, é só a partir do terceiro aborto. Aí eu, como assim? Nossa. Eu vou ter que esperar, o protocolo que os médicos Sim. usam, eu vou ter que esperar engravidar três vezes para abortar e depois investigar para entender o que eu quero? Não. Né? Então eu fui procurar médicos fora para entender se eu tinha alguma coisa nesse sentido. E foi aí que eu encontrei uma luz. E aí encontrei outro mundo, que foi das mulheres que têm trombofilias. Uhum. E as histórias dessas mulheres é incrível. Mulheres que tiveram várias gestações, mulheres que tiveram seu bebê no colo e de repente esses bebês faleceram. Né, justamente por problemas de trombofilia. Então, uma das coisas que eu aprendi muito é da gente seguir a nossa intuição, sabe? De seguir a intuição. Fantástico. Hoje eu sei o que eu quero, hoje eu sei o que eu tenho, hoje eu sei o que eu vou fazer quando eu engravidar. Né? Estou me preparando para isso, para dar tudo certo. Só que muitas vezes as pessoas disseram para mim não fazer isso. Sim. Só que no meu coração, dizia para procurar, para entender que não era, apesar de teoricamente ser natural, para mim não era natural. Então, essa experiência do aborto, ela foi muito impactante para mim. E na minha percepção, não foi só o ato de perder o filho. Foi tudo que isso significou e os aprendizados que foram entrelaçados nesse processo, sabe? Uhum. Foi muito engrandecedor para mim enquanto pessoa. Eu acho que eu amadureci muito. Sim. Muito. Até em relação também à interpretação da maternidade, do que é ser mãe, do que significa. Hoje eu não me cobro tanto para isso. Uhum. Eu tô super tranquila, se acontecer, vai acontecer em relação a isso. Mas eu vejo que nós mulheres somos muito cobradas. A todo momento as pessoas estão me cobrando sobre isso. Porque eu sou casada, eu vivo uma relação muito harmoniosa. E as pessoas cobram muito a gente. E aí eu aprendi a ser grossa com essas pessoas, né? Porque eu acredito que ninguém tem que estar falando ou ditando como você tem que viver sua vida. Sim, com certeza. É muito impactante teu relato, importantíssimo. Acho que a gente pega aí, seguir a sua intuição sobre se você sabe que tem algo, sente que tem algo que não tá legal com você, que você tem que investigar, vai lá e não escuta a voz de terceiros. Acho que quando a intuição grita forte, você tem que ir lá mesmo. Eu passo muito sobre essa questão, também sou casada, não tenho filhos e é um questionamento diário. E às vezes a gente nem tá sendo, às vezes a gente só tem que se impor. Muitas vezes a gente tem que. A gente às vezes até se acha grossa, mas nem é, a gente só tá se impondo. E a gente tem que dosar muito essa questão, porque o que importa no final das contas é a nossa voz, a nossa vontade. E eu demorei muito para aprender isso. Uma coisa que eu não queria deixar de te perguntar de forma alguma é se tu tem algum conselho para dar para as pessoas que querem. Então, será que eu faço psicologia? Entende? Uhum. Naquela decisão, será que é pra mim? Tem alguma coisa que tu possa ajudar pra dizer, olha, isso aqui, se tu for assim, vai ser pra ti, se tu tá achando que vai ser isso, não será pra ti. Por exemplo, não sei se tu conseguiu me entender. Consegui. Na faculdade, a gente escuta muito que a psicologia é só clínica, né? Mas não é só psicologia clínica. A área da psicologia em si. A psicologia é uma ciência, inclusive, né?
é uma ciência, a gente não trabalha com vozes da nossa cabeça, com achismo, a gente trabalha com base científica, não é a nossa opinião. Então, eu diria para as pessoas primeiro entenderem isso, que é uma ciência, né? Porque muitas vezes a gente vê no mercado de trabalho pessoas que trabalham e misturam as coisas com outras vertentes que não são psicologia. Então, primeiro entender que a psicologia é uma ciência, que você tem que estudar muito, é uma profissão que não para de estudar nunca, né? Eu concluí meu mestrado, fiz 2 pós e estou na terceira, porque eu já estou, assim, me atualizando. Então, é uma ciência que, não, igual a tua área, né? A gente nunca para de estudar. Então, eu diria isso, se você gosta de estudar, se você gosta do ser humano, se você gosta de ser empático, se você se sente conectado com isso, é uma profissão que você vai ter muito retorno, né? Dizem também na faculdade que o psicólogo clínico não ganha dinheiro. Isso é mentira, né? Isso é mentira. A gente... Que bom. É mentira, é mentira. A gente trabalha muito, principalmente hoje, o mercado da psicologia, ele tá gigantesco, né? A gente tá ganhando dinheiro, nosso sustento com isso. E é muito importante as pessoas entenderem. Obviamente, você tem que trabalhar bem, tem que dar resultado para o teu paciente. É por isso que eu estudo, porque não adianta eu ser psicóloga e não dar resultado para os meus pacientes, né? E tem até uma polêmica dentro da psicologia que fala muito sobre a TCC, que a TCC não é empática, né? Porque trabalha muito com métodos, e na verdade não é. Não existe nada mais empático do que você estudar para dar o melhor e mais atualizado para o teu paciente, né? Então, se você gosta de estudar, se você se encontra nisso, se você gosta de estudar filosofia, porque psicologia se baseia muito na filosofia, na antropologia, né? Você precisa gostar de estudar e ir na área que você mais se identifica. Eu acredito nisso, Desirê, que se a pessoa ela foca numa área, ela se especializa, ela se dedica, ela estuda, ela se torna o melhor que ela pode ser, ela vai crescer naquilo e vai dar tudo certo. Perfeito. E para finalizar, tu tem alguma dica tipo de um livro ou de um autor ou até mesmo de um mentor que foi muito importante para ti, que tu gostaria de indicar para as pessoas? Bom, assim, quando penso no mentor, eu penso na minha mãe, né? Minha mãe, ela... Mas as pessoas não podem ter acesso à minha mãe. Mas tu pode compartilhar uma experiência, a tua experiência de vida com ela e por quê, que isso impacta também. Assim, a minha mãe, ela é uma das pessoas mais... eu não sei nem como usar as palavras, mais cristãs que eu conheço. Não no sentido de ser uma pessoa que é super religiosa, mas uma pessoa que vive o amor que Cristo pregou na Terra. Porque ela é muito empática, ela é muito desprendida, sabe? Ela é aquela pessoa que dá o que ela tem se ela vê que você tem necessidade. E ela realmente fica triste se te ver triste. Então, eu aprendi muito com ela e ela é minha mentora, sabe? Nesse Sim. sentido de enxergar a humanidade. Porque às vezes a gente não enxerga a humanidade nas pessoas. De empatia, de se preocupar, de sentir tristeza com o mundo. Uma frase que ela me disse uma vez que me impactou bastante. A gente estava no centro da cidade e aí a gente passou por mendigos e uns animais abandonados. Aí ela me perguntou, eu não consigo ser... Ela falou, né? Eu não consigo ser feliz nesse mundo vendo tudo isso aqui. Como é que eu tô lá na minha casa, no meu ar-condicionado, vivendo minha vida e essas pessoas estão aqui? E isso me impactou muito. Isso alugou um triplex na minha cabeça na Sim. época. E, então, assim, ela é meu mentor, a minha Sim. mentora, né? Assim, no sentido de inspiração. Mas se fosse para indicar um livro para as pessoas, não é pegando, assim, para minha área, mas, assim, tem um livro, TCC para Leigos, que é muito interessante, que eu acho que impactaria na vida de cada pessoa. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, a gente não sabe pensar. Você sabia disso? Que você não sabe pensar? Né? O que significa? Nós não escolhemos o que passa pela nossa cabeça, né? Eu tô aqui, de repente, eu tava aqui falando contigo, eu tava pensando que depois daqui eu tenho que ir no supermercado. Aí eu falei assim, não, deixa eu me concentrar e focar aqui na Desirê, né? Então, eu não escolho o que passa na minha cabeça, mas eu escolho como alimentar os meus pensamentos. E durante a nossa vida, a gente vai criando padrões de pensamentos. A gente chama de distorções cognitivas, que são formas da gente enxergar, interpretar o mundo e a gente.
E aí, nesse processo, a gente vai vivendo, só que a gente vai sofrendo por coisas que muitas vezes a gente não deveria sofrer. Né? A gente cria verdades na nossa cabeça, o que a gente chama na internet de vozes da nossa cabeça, né? E vai acreditando e vai vivendo nisso. É aí que surgem as crenças, as tristezas, a baixa autoestima. Então, nesse livro, é interessante porque ensina as pessoas a pensar de uma forma correta. Não é sobre entender o que é real e o que não é. Aliás, sobre o que é positivo e sobre o que é negativo. Não, não é. É sobre a realidade. Né? Óbvio que na realidade a gente pode ser otimista. Só que muitas vezes a gente foca só no negativo, né? E a realidade, ela pode ser mais extensa. Então, eu indicaria esse livro, sabe? Porque eu penso que as pessoas, elas não sabem pensar, raciocinar, entender e buscar esse entendimento para si mesmas. Sim, fantástico. Eu achei super interessante a indicação desse livro. A gente vai colocar todas as indicações dos livros nas redes sociais do Harmony PCast. Você encontra lá, @harmony.pcast, e aí vai ter, vou colocar direitinho, vou perguntar melhor para Renata a foto, se é esse mesmo, e você vai conferir lá que livro você consegue comprar, que vai ser exatamente esse que ela está indicando, que parece ser maravilhoso, e eu vou ler também. Então, para finalizar, gente, eu aprendi muito, eu aprendi sobre intuição, eu aprendi como funciona o desenvolvimento e como um psicólogo se capacita. Aprendi também que é importantíssimo a gente aprender a pensar. E essa dica de livro eu vou colocar em nossas redes sociais, que você encontra como @harmony.pcast. Renata, onde a gente te encontra? Quais são tuas redes sociais? Bom, eu gosto muito do Instagram, né? Instagram é uma rede que eu tô desde 2016, né? Então, meu Instagram é @renatabandeiraj.pc. Lá eu falo sobre saúde mental, lá eu falo sobre depressão, falo sobre o lúpus, falo sobre ansiedade e falo também sobre outros transtornos alimentares, né? Mas é sempre voltado para a saúde mental. E eu acho que o Instagram ele tem muito esse impacto na vida das pessoas, como eu falei no início, né? Eu recebo muito feedback de pessoas que falam que às vezes um post toca no seu coração e aí já ganhou tudo, né? Aí faz o nosso trabalho valer a pena. Então a gente percebe o quanto que o nosso trabalho na internet também vale, né? E é importante. Então, me sigam lá. Então é isso, gente. Renata, obrigada, de verdade. Se vocês quiserem que a Renata venha falar só sobre lúpus e saúde mental, sobre o sistema penitenciário, algum tema específico, anota aqui embaixo, tá? Que a gente vem de novo. Esse episódio tem muita coisa pra gente falar, que é muito específica e que dá pra gente conversar por horas. Então, pra finalizar, eu espero que você tenha um excelente dia e nos sigam nas redes sociais.